Acho que vou ter que falar sem microfone, viu? Desafio, né? Mas a gente dá um jeito, se for necessário, fala também, né? Bom, eu creio que já tivemos um culto já repleto, com música. Tudo isso nos ajudou até aqui, foi uma bênção até aqui. Mas eu sei que o momento especial sendo culto, todos estão ansiosos, aguardando também o momento da mensagem. Então, eu creio que faz parte, a música, tudo que acontece no culto é um preparo para o momento para nos dar a palavra. E realmente precisamos aprender sempre mais um pouco da palavra de Deus. Antes eu quero ler o texto, pelo qual eu esqueci de colocar na tela, vou ler o texto de Colossenses, capítulo 3, versos 5 até o 12. Colossenses 3, 5 a 12 diz o seguinte: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem e com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não podes haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, eternos, afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. O texto que eu quero basear nessa noite, essa passagem que fala da nova vida com Cristo. O pastor Norberto leu Efésios no início, também fala bem parecido da nossa experiência com Deus, a mudança que acontece na vida do ser humano. E eu tenho muitas vezes questionado, feito essa pergunta, a transformação que Deus faz nas nossas vidas, até que ponto ela atinge nossas vidas? Que áreas Deus trabalha e muda a nossa vida? Até que ponto Deus vai interferir e até que ponto depende de nós também aceitar as mudanças em nossas vidas? Eu tenho notado que parece que para muitas pessoas parece que é muito complicado haver mudanças completas, parece que é uma mudança parcial e alguns hábitos do passado continuam. E muitas pessoas conseguem até se escorar, se apoiando na ideia, porque é na minha origem. Porque essa é a minha origem, eu sou assim mesmo. A minha cultura é assim. Até uma vez alguém falou para mim no seminário, eu até achei engraçado, eu ri dele. É bom que eu citar aqui no seminário, porque podemos mandar você lá para o norte, você se dá mais certo no norte. Você vai dar certo com aquele povo lá. Nós não damos certo, porque nós alemães não damos certo lá. Você é bom que você vem para cá. Puxa, onde está escrito que nós não podemos adaptar a outra cultura e ser um instrumento para outras pessoas em outros lugares diferentes? Como que alguns vão para a África e se adaptam a missionários? É uma desculpa até para falar, não, isso não é comigo, lavo minhas mãos, não é minha responsabilidade com esse povo aqui, então vou mandar quem vai ser apropriado com esse povo lá. Eu creio que nós podemos adaptar, ser flexíveis e deixar Deus agir. Nós precisamos abandonar algumas coisas e adotar outras. E parece que dá a impressão que para muitas pessoas é complicado aceitar que temos que abandonar algumas coisas e adotar outras. A vida cristã tem dois lados. Eu sempre digo um lado negativo e positivo. Ser cristão é deixar de muitas coisas e colocar novas coisas em nossa vida. E por isso fala que se estamos em Cristo, somos o quê? Nova criatura. E as coisas velhas, o que aconteceu? Passaram, e eis que tudo se faz novo. Fala tudo, então uma coisa está errado.
se continuamos com hábitos e coisas que trazemos na nossa bagagem, alguma coisa está errada. Bom, eu quero citar aqui hoje algumas coisas que tem muitas coisas que temos que deixar, mas na minha lista aqui, eu adotei algumas coisas que eu tenho aqui junto da pesquisa que eu fiz sobre o que eu preciso deixar. Por exemplo, em primeiro lugar, eu preciso deixar de ser uma pessoa intolerante. Tem pessoas que têm um costume de dizer o seguinte: para mim, eu sou franco, o que eu penso, eu falo. Eu sou duro, comigo o negócio é na ponta da faca, diz o nortista lá, na ponta da faca, né? Para mim não tem volta não, eu falo, eu só tenho razão, eu falo. Onde está escrito que você tem que falar tudo que você sente, sem pensar as consequências? Às vezes você pode ter 100% de razão algumas vezes, algumas coisas. Pode estar 100% certo. Mas tem coisas que você não deve falar. Tem hora para tudo. Espera a hora certa para falar as coisas de maneira sábia. Dependendo como você usa o seu tom de voz, você pode ajudar a arruinar um relacionamento com amigos e quebrar um relacionamento saudável, se tornar uma desgraça e um muro que nunca mais tem conserto. Porque você foi franco, porque você foi honesto, porque pensou e falou. Então, deixe de ser uma pessoa intolerante, como disse alguém, deixe de ser uma pessoa cri-cri. Ser intolerante realmente é falar o que pensa sem medir as consequências. Tem pessoas que não conseguem tecer nenhuma vez um elogio para ninguém, não conseguem encorajar as pessoas, sempre está resmungando, não tem capacidade de falar: você é especial, continua, você vai conseguir, você vai vencer. Eu creio que o maior gesto de maturidade de um ser humano é aprender a ter uma vida de controle. E quando se fala que você não consegue, eu não posso porque eu sou assim, minha natureza é esta, lá os frutos do Espírito Santo, lá em Gálatas 5, fala que os frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Então, algumas coisas você pode ter domínio próprio. Se alguém falou para mim assim: olha, eu estou nervoso, estou a ponto de explodir, eu não aguento mais. Eu falei: então faça o seguinte, vai lá bem longe que o estrago é bem menor. Se você está para explodir, vai lá no meio da roça, lá, exploda lá, que o estrago é bem, não dentro de casa com o esposo, com os filhos, porque o estrago é muito grande. Ou o esposo com a esposa, com os filhos. Então, vai fazer sua explosão lá longe. Não dentro de casa, porque o estrago pode ser muito grande dentro de casa. A Bíblia diz, Lucas 6:31, assim como quereis que os homens vos façam, fazei vós também. É interessante que as mesmas pessoas que falam que eu falo o que penso, quando são atingidas, misericórdia. As pessoas que ofendem, que falam o que pensam, sem medir consequência, são sensíveis, interessante. Ah, mas me machucou, olha que foi duro demais, me humilhou, deixou como lá no chão, e quando fala com os outros não dói. Para o outro não. Eu posso falar o que eu penso, posso ferir, para o outro não faz mal, mas quando alguém me atinge, então eu sou a vítima. Vamos pensar nos dois lados. Vamos pensar nos dois lados da moeda. Será que eu não posso me controlar e pensar nas consequências daquilo que eu estou falando, seja meu filho, para a esposa, para o esposo, ou com meus amigos dentro da própria igreja? Quantas feridas no relacionamento dentro da família cristã? No trabalho? Lá no emprego? Podemos ser diferente? Uma coisa que devemos deixar de ser uma pessoa pessimista. Uma pessoa pessimista, ela olha para a vida com as lentes escuras. Nunca consegue ver a possibilidade de vencer, ver as coisas dar certo. Geralmente vê, nada, está tudo errado, não vai funcionar. Às vezes é bom ver as coisas do lado positivo, do lado bom. Nós, uma vez, organizamos uma viagem com a juventude de Pinhais, o Guarituba, onde eu fui pastor. Chegou uma menina e disse: olha, eu não vou junto para o congresso, para o retiro, porque está todo mundo desistindo. Todo mundo. Nós tínhamos uma lotação de 40 jovens. Eu falei: então, por favor, se você está todo mundo desistindo, me fala, porque eu tenho que cancelar o ônibus. Faltam 2 semanas. Eu tenho que chegar a avisar para a empresa que não vamos mais, porque está tudo bem, que eu não vou viajar sozinho com o ônibus. Então, por favor, me faça uma lista. Você que está sabendo de todo mundo, eu não sei.
Quem são as pessoas que estão desistindo, então, para mim poder fazer uma desistência do carro? Ela pensou, analisou, fulano, ciclano, deu 3 pessoas. Falei, bom, então não é todo mundo. São 3 de 40, então sobra 37, eu vou ficar com 37. Alguém pode ficar assim tão pessimista, alguém pode arruinar um ambiente, todo mundo, não é todo mundo. 3 pessoas que não podiam, até, não era porque não podia, não era maldade, algumas circunstâncias que não puderam viajar. E a outra já estava lá no fundo do poço, pessimista, que não vai dar, não vai funcionar. Então, eu fico com os 37 que estão prontos a viajar. Seja realmente positivo. Nós conhecemos a história dos 10 espias que foram ver a terra prometida, lá em Números 13, relata, não vou citar aqui toda a passagem, mas eles foram olhar a terra prometida, foram 12, e trouxeram a notícia. Qual foi a recado que trouxeram, qual foi a notícia que trouxeram para o povo ali? Alguém conhece da escola dominical? Me ajuda aí. O que falaram? Quando 10 contaram, deram relatório, o que falaram? O que falaram dos homens que moravam lá? São gente forte, gigantes. Nós somos como gafanhoto perto deles. Somos como insetos. Nem pensar. De jeito nenhum. Aí chega 2 homens corajosos. Quem foram eles? 2 rapazes lá corajosos. Falou o quê? O que falaram? Quem foi? Os meninos me ajudam da escola dominical aí. Bem forte. Josué e Caleb. Se nada, nós vamos lá, gente. Para com o que é isso? Nós vamos conquistar a terra. Chamou a atenção do povo ali. Para com esse negócio aí. Nós vamos lá. Às vezes é necessário dentro da igreja, pessoas que se levantam, alguns Josué e Caleb por aí, que levanta a cabeça das pessoas, deixa de ser realmente pessimista. Vamos lá, gente. Olha quem está conosco. Quando se é uma coisa humana, tudo bem, mas Deus está conosco. Quem é o nosso Deus que nós conhecemos? É um Deus onipotente, onipresente, conhece todas as coisas, conhece os gigantes, sim, é verdade. Mas ajudou já um Davi, que venceu lá o grande gigante. Outros homens do passado que foram heróis, que foram vencedores, que não temeram. Veja o que diz o texto de Mateus 6, 22 e 23. São os olhos lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há seja trevas, que grandes trevas serão. Depende de como você vê as coisas. Você pode ver as coisas de maneira bela, bonita, ou pode ver as coisas de maneira positiva e maravilhosa. Em terceiro lugar, deixe de ser uma pessoa rancorosa. Veja bem, tem gente que vive num poço de amargura continuamente, sempre realmente com rancor, reclamando, amargurada. E é interessante que é perigoso, porque veja o texto aqui de Hebreus 12, 15, diz: nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe que a amargura é um veneno que pode amargurar você, a tua família, teus filhos. A amargura dentro da nossa casa, inclusive comentários negativos sobre outras pessoas do nosso convívio diário. Disse alguém uma vez, usou uma expressão assim, né? Eu não diria isso aqui. É veneno no vinho do teu filho. É veneno no copo do teu filho que você está colocando quando você faz comentário, quando você é uma pessoa rancorosa, que despeja na tua casa o sentimento contra outra pessoa. É um veneno no copo do teu filho. Não seja uma pessoa sensível. Quando falo em sensibilidade, sabe o que estou falando? Eu já falei no início aqui. Aquela pessoa que está sempre sentindo como um coitadinho, como vítima, que nunca consegue vencer, porque, olha, eu sou sempre um coitado. Eu já falei algumas vezes, eu sou muito a favor do trabalho social. A igreja faz trabalho social em Curitiba, no Brasil, em alguns estados, no mundo a igreja tem feito trabalho social com crianças carentes.
Mas sabe que nós corremos um perigo muito grande quando alguém começa a fazer um trabalho social, que alguém começa a ser dependente de bolsa, família, de sempre de ajuda, ali a vida inteira, 3, 4 gerações. Temos que ajudar as pessoas sim. Mas tem que ensinar as pessoas a levantar a cabeça e lutar por seu sustento, suar a camisa. Pagar um preço por isso. Nunca seus coitadinhos são vítimas sempre do governo, das pessoas. Você tem que levantar a cabeça uma vez, olha, eu vou lutar por meus ideais. Algumas pessoas começam a analisar e admiram, gente. O médico que faleceu em São Paulo, grande cardiologista que faleceu essa semana, famoso no mundo, conhecido como até a cirurgia, aquela nova cirurgia que fez a cirurgia para criança, que foi o pioneiro nessa cirurgia do coração, descobriu que ele era filho de um seringueiro e filho de uma dona de casa. O menino, esse médico, tinha tudo para ser um coitadinho, porque nasceu num lugar da família humilde, pobre. Não tinha condições financeiramente, a estrutura dele, um homem trabalhador, com trabalho rústico. Outra mulherzinha que eu admiro muito ela, apesar que, né? A Marina Silva, por exemplo. Filha de um seringueiro, olha, né? Não chegou, mas ela já incomodou muita gente nesse Brasil, incomodou, alguns homens grandes incomodou aí. E houve o discurso dela. Foi alfabetizada com 14 anos, já como moça, já, foi para a escola. Podia ter ficado lá no seringal, né, lá no Coitadinho das Matas. Não, eu sou coitadinha, né? Estou aqui com, né, com o João, com ninguém aqui. A mulher foi à luta, batalhou. E outro que tem muitos mais privilégios do que essa mulher. Tem um berço até de ouro, berço de ouro, eu poderia dizer assim. Não paga, não se esforça para crescer, para avançar. Fica sempre no canto. Alguém me contou uma vez, falou para mim, chegou ao membro, pessoa que cresceu dentro da igreja, um exemplo. Desde menino, de repente, não vem lá, de vez em quando aparece, porque tem outros passeios por aí, lá mais interessante que aqui, né? Lá fora, muito mais interessante, eu fiz o barzinho mais importante lá. Alguém falou, pastor, ele está aí, vai lá, dá um abraço nele. É claro que tem que receber assim, né? Mas quando alguém está há tantos anos, você é da casa. Não espere sempre ser abraçado. Quando eu comecei a frequentar, que já citei esse exemplo aqui, vou repetir, porque muitos não ouviram ainda, eu tinha um complexo muito grande. E eu tinha dificuldade de me entrosar com as pessoas. A igreja era aqui no lado, essa seringueira ainda permanece, ela ficou aqui com o Marco, a igreja do do lado. E quando terminava a juventude, o culto, eu ficava sempre debaixo da sombra da seringueira. E sempre alguém tinha que vir lá me cumprimentar, que bom que você está aqui. Todos estavam a mesma coisa. No fim, alguém cansou. Um dia alguém falou para mim assim, ficou uma menina e disse, olha, está na hora de se levantar, você só quer ser paparicado aí. Você não imagina, eu não fiquei vermelho, que eu não podia ficar vermelho, né? Voltei para cá aquela noite, o calor, sabe, no rosto aqui, que eu ouvi um sermão de uma menina, assim, uma vergonha. Quem é ela para me dar sermão? E não consegui dormir, sabe, que ele ficou meio assim, sabe como é que fica, né? Levantei no outro dia e pensei, sabe uma coisa, ela sabe que ela tem razão, levantei domingo de manhã, e ela tem razão. E chegam algumas pessoas aqui na igreja, alguns jovens que estão indo por aqui, hoje ainda são jovens, que olhavam para eles de longe, olhavam assim, tem um olhar crítico para eles. Não vou falar o nome dele, porque ele sabe quem é, ele vai, né, não pedir permissão para ele, né? Eu sempre olhava com um olhar crítico, só de longe, sempre no canto, nunca estendi minha mão. Depois que eu comecei a estender a mão, deixei ele ser o coitadinho ali do canto, que ele se tornou meu grande amigo até hoje. Um dos melhores amigos até hoje. E sabe o que eu descobri? O problema era meu, não era dele. Era meu problema, sabe? Às vezes nós culpamos o outro, o problema é nosso, é seu problema. De alguém que eu falei para ela, você só olha para o rico, eu falei, mentiroso. Eu fiquei bravo, porque imagina, isso não é verdade, as nossas pessoas, quem são nossas famílias aqui? Isso não é verdade. Isso é uma calúnia, foi para ele. Sai debaixo da tua tenda, do teu esconderijo e põe a cara para fora e seja amigo das pessoas. Não fique resmungando, amargurado no seu canto. Vá em contra as pessoas, faça alguma coisa, rapaz. Você vai morrer reclamando, murmurando das pessoas, olhando tudo com dificuldade, falando mal das pessoas. Sai do seu lugar, faça a diferença. Deixe de ser uma pessoa muito sensível
que quer sempre ser paparicado. Assume o seu lugar na igreja, na escola, no seu trabalho e cumpra o seu papel como filho de Deus. Esse é o nosso dever como povo de Deus. Deixe de ser uma pessoa incrédula, que não acredita que as coisas podem acontecer. O Deus que nós conhecemos, nós não queremos fazer nada miraculoso que fora do normal. Mas o Deus que nós conhecemos é um Deus das coisas impossíveis, que pode mudar a história, que pode mudar vidas. Deixa Deus realmente agir, confia nele, não seja incrédulo. Seja uma pessoa, deixe de ser uma pessoa descomprometida. Tem pessoas que dão a vida inteira e não se comprometem com nada. São pessoas turistas, o cristão turista, né? Que está de vez em quando aí, mas nunca, né? Só de passeio. O cristão temporada, que está aí, né? Que vem nas épocas especiais, depois desaparece. Vamos ser cristãos autênticos, que assumem nosso papel e cumprindo com o nosso dever. Deixe de ser um cristão fiscal, que fica fiscalizando a vida das pessoas e não fiscaliza a sua própria vida. Está sempre vasculhando alguma coisa para achar defeito e criticar. Seja uma pessoa mente que possa fazer a diferença. Não seja uma pessoa mente crítica. Assuma o seu compromisso. Agora, eu falei sobre coisas negativas, né? O que não devemos ser, deixar de ser, o que devemos ser. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Quando você se converte, você passa a ser a habitação do Espírito Santo. Ele que habita em nós, nos guia, nos dirige. A palavra diz que nos guia em toda a verdade. E quando eu falo aqui, enchei-vos, é um mandamento, é uma ordem para nós. O apóstolo Paulo falou, inclusive, em Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui uma semelhança e um contraste interessante. Não fala do não encher né, do Espírito e não embriagueis com vinho. Veja bem, uma pessoa que está embriagada, está sob o efeito do álcool, ela perde o controle de sua personalidade e perde a inibição. Uma pessoa cheia do Espírito Santo também está sob controle do Espírito, mas ela recebe poder. O contraste é o seguinte: o vinho produz dissolução, o enchimento do Espírito Santo produz domínio próprio. Perceberam? A pessoa embriagada perde o controle. O Espírito Santo produz domínio próprio. O vinho traz vergonha, e o Espírito Santo, alegria e honra. O vinho é desprezível, o enchimento do Espírito Santo é estimulante. Adoração, comunhão e gratidão. E fica a pergunta: você tem dado lugar para esse enchimento do Espírito Santo? Há poder em sua vida? Vive em santidade? Há graça em suas palavras? Há paixão pelos perdidos do seu lado, que vivem do seu redor, da sua vizinhança? Em seu lugar, seja uma pessoa alegre. A Bíblia diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, Filipenses 4:4. Em Provérbios 15:13 diz: o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Você percebe aqui que a melhor cirurgia plástica é um coração alegre? Tem pessoas que parecem que envelhecem mais cedo. Até pela vida que leva, de tristeza que está sempre carregando, sempre amargurado, envelhece mais cedo. Então lembre-se disso, você olha no espelho e está um pouco feio o teu rosto, é bom quem está começar a sorrir. Vai começar a soltar um pouco a pele que está um pouco atrofiada, né? E vai te ajudar. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22. A pessoa alegre atrai as pessoas para perto de si. Quem vive reclamando, murmurando, é um repelente. Ninguém quer estar perto dela.
eu conheci duas famílias bem de perto. Essa família tinha os netinhos, tinha os avós dos dois lados, paterno e materno. É interessante que, quando era para ir na casa visitar um dos avós, a mãe disse, vamos lá na casa do avô tal. Era uma briga terrível. Eles iam na marra. E quando chegava lá, mãe, vou embora, mãe. E não via a hora de ir para cá. E quando saía daquela casa dos avós, era uma festa, porque estava no outro voo, da outra oma, para eles era um momento especial. Queria dormir lá, não queria ir embora. De jeito nenhum, para eles estar naquela outra oma, no voo, na oma lá, era um momento especial. Sabe por quê? Não precisa nem falar, né? Ranzinza, crica, né? Depois fica reclamando que ninguém gosta de mim, meus netos não gostam de mim, fui desprezado pelos netos, pelos filhos. Será que nós nos semeamos muitas vezes, nos tornamos pessoas amargas, só tristes, só reclamando de tudo? Nós repelimos as crianças de perto de nós. Jesus trouxe alegria onde ele estava presente. O reino de Deus é um reino de alegria. E os frutos do Espírito Santo é alegria. Para pensar uma vez, meus queridos, como está a sua vida? Claro que nem sempre você vai estar saltando por aí. Tem momentos na vida que você não vai estar sorrindo, é verdade. Tem momentos de dor, de luto, é verdade. Mas a vida, nós não podemos ter um estilo de vida assim a vida inteira, que você não consegue mostrar os dentes para ninguém, não consegue ter um semblante alegre. Uma coisa está errada. Muitas pessoas que estão sofrendo hoje, se tratando com médicos, com remédios para dormir muitas vezes, está faltando alegria verdadeira. Seja uma pessoa amorosa. Os discípulos de Jesus não devem ser conhecidos pela tal placa de igreja tal, a minha denominação, mas ser conhecidos pela maneira carismática de agir pelo amor. Por ser prestativos, essa deve ser nossa identificação como filhos de Deus. Seja amorosos. Inclusive, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. João 13, 34 e 35. Assim vamos conhecer. Não precisa falar muito de usar uma roupa de cristão, que eu estou usando para me identificar. Seja amável. Seja uma pessoa amorosa. Vai perceber, que vão perceber quem você é. E vão perguntar por que você é assim. Certa vez, num colégio, eu estudava uma universidade, alguns jovens, e um rapaz cheio de perguntas, cheio de inquietação, queria encontrar alguma coisa que preenchesse o espaço vazio. Ele era um rapaz inteligente, estudioso, de família bem sucedida financeiramente, mas sentia realmente um vazio tremendo. Quando chegava à noite, ele não dormia. Aquela pergunta, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui neste mundo? E ele começou a questionar. Até que um dia viu lá na universidade, alguns jovens diferentes dos demais, destacava dos demais jovens da faculdade. E ele ficou curioso, tinha uma menina muito bonita, daquele grupo, que era diferente dos outros, que se comportava diferente. Se aproximou e perguntou para a menina o seguinte: por que você é tão diferente dos demais aqui da faculdade? Qual a diferença? Você parece estar acima das circunstâncias. São pessoas sorridentes, pessoas alegres, amáveis. O que tem com vocês? Ela disse, eu vou te contar. Eu vou te falar o seguinte, é muito simples. O que é? Jesus, ela falou. Ele ficou assim, mas não me venha com a religião. Ela disse, mas quem falou de religião? Eu não falei de religião para você, falei de Jesus. E aquele rapaz voltou para casa, aquela do seu apartamento onde morava, como estudante, não dormiu, rolou na cama a noite toda. Aquilo ficou martelando a sua consciência. Até que ele decidiu pôr um fim na sua angústia e conhecer Jesus, e a sua vida mudou.
Essa é a diferença. Seja uma pessoa amorosa, as pessoas vão perceber, sem muitas palavras. Seja uma pessoa pontual nos seus compromissos. É interessante que as pessoas procuram chegar na hora certa na escola. Não é verdade, meninas? Por que tem que chegar pontual na escola? Por quê? Fica para fora, não deixa entrar. Né? Tocou o sinal, fica lá fora, espera a próxima aula, depois, não é verdade? Né? Aí tem que chegar correndo lá. No trabalho, o pessoal sabe, aqueles que chegam sempre atrasado no trabalho, na próxima lista, mandar alguém embora, quem vai? Você tem dúvida? Quem vai ser mandado embora na próxima vez? Quando for necessário fazer enxugar um pouco a empresa, quem vai embora é aquele que é atrasado, irresponsável. Por que você não chega até quando você vai viajar de avião ou de ônibus? Por que você não vai meia hora depois? Interessante. Agora é interessante que vamos ver na igreja, não precisa ser tão pontual assim, né? Não preciso honrar meus compromissos com as coisas de Deus. Outros fazem. Se eu chegar 10 minutos depois, 5 minutos mais tarde, não faz diferença. Vamos realmente ser pontuais com nossos compromissos que assumimos com Deus, com a nossa igreja. Quando eu chego atrasado, estou falando o seguinte, que o meu tempo é mais importante do que o dos outros. Vamos procurar mudar os hábitos de nossas vidas. E pedir, Senhor, eu estou cumprindo com o meu dever, com o teu filho. Para finalizar, seja uma pessoa comprometida com oração e com a palavra. Assuma o compromisso de ser um estudante da palavra de Deus, de oração. E assim você vai estar cumprindo com o papel de um verdadeiro cristão. Abandone tudo aquilo que não faz parte. Todos aqueles hábitos que você trouxe. Deixe que as desculpas, porque é minha origem. Alguém fala, porque o alemão é teimoso. Pode mudar, eu não concordo com aquele que ser teimoso, né? Ou que tal pessoa é preguiçoso. Pode mudar. Tal raça, né? Faz brincadeira do baiano, que o baiano é muito tranquilão, né? Faz brincadeiras. Deus pode mudar nossa conduta, tirando aquilo que pode ser prejudicial. Claro que algumas coisas você carrega, não tem como você negar. Sua origem, você tem alguma coisa que está no seu DNA, tem muitas coisas. Mas muitas coisas podem ser mudadas para o melhor. E para uma vez eu pergunto, Deus, onde eu posso mudar? Em que eu posso mudar? Onde eu posso ver a diferença? Quantas pessoas que foram mudadas pelo poder de Deus, pessoas que eram racistas, que aprenderam a amar as pessoas. Ah, mas a Bíblia ensina isso. É diferente do que eu pensava. Quantas mudanças que aconteceram? Que as pessoas deixaram ser lapidadas por Deus. Desde que Deus trabalhe a sua consciência, mostrando os novos valores da sua vida cristã. Que Deus abençoe e nos ajude a todos nós a fazer uma correção e trocar as coisas que não combinam mais com a nossa conduta. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por esta noite, Pai, pelas famílias aqui apresentadas. Te damos graças pelo milagre da transformação que tens operado em nossa vida. Nos ajude a corrigir, tirar aquelas arestas ainda que impedem o crescimento em nossa conduta. Talvez seja nosso temperamento, seja nosso vocabulário, talvez seja nosso sentimento que estava de amargura muitas vezes. Nos ajude também, Senhor, e nos dê um coração alegre, quando for necessário, para amar as pessoas, demonstrar alegria, porque eu sou um Deus que nos dá a verdadeira alegria. Nos ajude a ser amorosos com as pessoas. Nos ajude também a ser pessoas que incentivam, que encorajam aqueles que estão abatidos, Senhor. Nos ajude a cumprir com a nossa missão, como teus filhos, como igreja, e venha cada dia nos moldar, Senhor, conforme a tua vontade. É que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.